Interpretação: Napoleão foi o maior gerenciador de homens da história. Ele pegou milhões de rapazes rebeldes, indisciplinados, sem treinamento militar, recentemente liberados pela Revolução Francesa e os moldou em uma das forças de combate de maior sucesso já conhecida. O moral deles era ainda mais extraordinário por causa das provações pelas quais ele os fazia passar. Napoleão usou todos os truques deste livro para montar seu exército. Ele os unia em torno de uma causa, espalhando primeiro as ideias da Revolução Francesa, depois a glória da França como um crescente império. Ele os tratava bem, mas nunca os mimava. Ele apelava não à ganância deles, mas à sua sede de glória e reconhecimento. Ele liderava da linha de frente, provando sua bravura repetidas vezes. Ele mantinha seus homens em movimento, havia sempre uma nova campanha para a glória. Tendo estabelecido um vínculo com eles, ele habilmente jogava com suas emoções. Mais do que soldados combatendo em um exército, seus homens sentiam-se parte de um mito, unidos sob os legendários padrões da águia do imperador. De todas as técnicas de Napoleão, nenhuma foi mais eficaz do que seu uso de punições e recompensas, todas encenadas para causar o maior impacto dramático. Suas repreensões pessoais eram raras, mas quando ele se zangava, quando punia, o efeito era devastador, o alvo sentia-se rejeitado, proscrito. Como se exilado do afeto de sua família, ele lutaria para conquistar de volta a estima do general e depois jamais lhe dava um motivo para se zangar de novo. Promoções, prêmios e elogios em público eram igualmente raros, e quando aconteciam eram sempre por mérito, jamais por um calculismo político. Apanhados entre os pulos de não querer nunca desagradar Napoleão e ansiar pelo reconhecimento dele, seus homens eram atraídos para seu domínio, seguindo-o com devoção, mas nunca conseguindo alcançá-lo totalmente. Aprenda com o mestre: o jeito de gerenciar pessoas é mantendo-as em suspenso. Primeiro crie um vínculo entre seus soldados e você mesmo. Eles o respeitam, o admiram, até sentem um pouco de medo de você. Para tornar o vínculo mais forte, contenha-se, crie um pequeno espaço à sua volta, você é afetuoso, mas a uma certa distância. Uma vez forjado o vínculo, apareça com menos frequência. Torne tanto suas punições como seus elogios raros e inesperados, seja por erros ou por sucessos que possam parecer insignificantes na época, mas tenham significado simbólico. Compreenda: assim que sabem o que lhe agrada e o que o deixa zangado, as pessoas viram poodles treinados, esforçando-se para encantar você com aparente bom comportamento. Mantenha-as em suspense, faça-as pensar em você constantemente e querer agradar você, mas sem saber jamais como fazer isso. Quando caírem em sua armadilha, você terá uma atração magnética sobre elas. A motivação se tornará automática. Imagem: a maré do oceano. Ela enche e esvazia com tanta força que nada em seu caminho pode escapar ou resistir à sua atração. Como a lua, você é a força que define a maré, que carrega tudo em sua esteira. Autoridade: o caminho significa induzir as pessoas a ter o mesmo objetivo da liderança, de modo que elas compartilhem a morte e compartilhem a vida, sem temer o perigo. Sun Tzu, século IV a.C. Inverso: se o moral é contagiante, o mesmo acontece com seu oposto. Medo e descontentamento podem se espalhar por suas tropas como fogo selvagem. A única maneira de lidar com eles é eliminá-los antes que se transformem em pânico e rebelião. Em 58 a.C., quando Roma estava combatendo na Guerra Púnica, Júlio César preparava-se para a batalha contra o líder germânico Ariovistus.
Rumores sobre a ferocidade e o tamanho das forças germânicas voavam, e seu exército estava em pânico e amotinado. César agiu rápido. Primeiro ele mandou prender os boateiros. Em seguida, dirigiu-se pessoalmente a seus soldados, fazendo com que se recordassem de seus corajosos ancestrais que haviam lutado e derrotado os alemães. Ele não lideraria seus descendentes mais fracos em batalha, visto que somente a 10ª Legião parecia imune ao crescente pânico, ele os deixaria sozinhos. Enquanto César se preparava para marchar com a valente 10ª Legião, o resto do exército, envergonhado, implorou que ele os perdoasse e os deixasse lutar. Ostentando relutância, ele concordou, e estes homens antes assustados lutaram ferozmente. Nesses casos você deve agir como César, devolvendo a maré de pânico. Não perca tempo e lide com todo o grupo. Pessoas que espalham o pânico ou motim vivenciam uma espécie de loucura na qual perdem gradualmente o contato com a realidade. Apele para o orgulho e a dignidade delas, faça-as sentirem vergonha de seu momento de fraqueza e loucura. Faça-as se lembrar do que conquistaram no passado e mostre-lhes como estão longe do ideal. Esta vergonha social as despertará e inverterá a dinâmica. Parte 3. Guerra defensiva. Lutar na defensiva não é um sinal de fraqueza, é o auge da sabedoria estratégica, um poderoso estilo de travar uma guerra. Seus requisitos são simples. Primeiro, você deve aproveitar ao máximo seus recursos, lutar com perfeita economia e envolver-se apenas em batalhas que sejam necessárias. Segundo, você precisa saber como e quando recuar, induzindo um inimigo agressivo a um ataque imprudente. Depois, esperando com paciência pelo momento de exaustão dele, lançar um contra-ataque perverso. Em um mundo que faz cara feia para demonstrações explícitas de agressão, ser capaz de lutar na defensiva, deixar que os outros façam o primeiro movimento, depois aguardar que eles cometam seus próprios erros e, então, destruí-los lhe dará um imenso poder. Porque você não desperdiçará energia nem tempo, estará sempre pronto para a próxima batalha inevitável. Sua carreira será longa e frutífera. Para lutar assim, você precisa dominar a arte do blefe. Ao parecer mais fraco do que é, você pode atrair o inimigo para um ataque imprudente; se parecer mais forte do que é, talvez com um ato ocasional que seja afoito e ousado, você pode impedir o inimigo de atacá-lo. Na guerra defensiva você está essencialmente investindo em suas fragilidades e limitações para obter o poder e a vitória. Os 4 capítulos a seguir o instruirão nas artes básicas da guerra defensiva, economia de meios, contra-ataque, intimidação e repressão, e na arte de recuar habilmente e não oferecer resistência quando estiver sob um ataque agressivo. 8. Escolha suas batalhas com cuidado. A estratégia da economia perfeita. Todos nós temos limitações, nossas energias e habilidades nos levam somente até certo ponto. O perigo está em tentar ultrapassar nossos limites. Seduzidos por alguma recompensa vistosa a fazer mais do que somos capazes, acabamos exaustos e vulneráveis. Você precisa conhecer seus limites e escolher suas batalhas com muito cuidado. Considere os riscos ocultos de uma guerra: perda de tempo, desperdício da boa vontade política, um inimigo irritado querendo vingança. Às vezes é melhor esperar, minar as bases de seus inimigos veladamente, em vez de agredi-los de frente. Sendo impossível evitar a batalha, faça-os lutar em seus próprios termos. Maiar nas fraquezas deles, faça a luta ser cara para eles e barata para você. Lutando com perfeita economia, você sobrevive até ao mais poderoso inimigo. O efeito espiral.
Em 281 a.C. estourou a guerra entre Roma e a cidade de Tarentum, na costa leste da Itália. Tarentum tinha começado como uma colônia da cidade grega de Esparta, seus cidadãos ainda falavam o idioma grego, consideravam-se espartanos cultos e achavam as outras cidades italianos bárbaras. Roma, enquanto isso, era uma potência emergente, trancada em uma série de guerras com cidades vizinhas. Os prandontes romanos relutavam em enfrentar Tarentum. Era a cidade italiana mais rica na época, rica o bastante para financiar seus aliados em uma guerra contra Roma, estava também longe demais, lá no sudeste, para representar uma ameaça imediata. Mas os tarentinos haviam afundado alguns navios romanos que tinham entrado em seu porto, matado o almirante da frota e, quando Roma tentou negociar um acordo, insultaram seus embaixadores. A honra romana estava em jogo, e Roma se preparou para a guerra. Tarentum tinha um problema, era rica, mas não tinha um exército de verdade. Seus cidadãos tinham se acostumado com a vida mansa. A solução era mandar vir um exército grego para lutar em seu nome. Os espartanos estavam ocupados com outras coisas, então os tarentinos apelaram para o rei Piro de Épiro, 319-272 a.C., o maior rei guerreiro grego desde Alexandre, o Grande. Épiro era um pequeno reino na região centro-oeste da Grécia. Era uma terra pobre, de população escassa, com magros recursos, mas Piro criado ouvindo as lendas de Aquiles, de quem sua família afirmava descender, e de Alexandre, o Grande, um primo distante estava determinado a seguir as pegadas dos seus ilustres ancestrais e parentes, expandindo Épiro e criando seu próprio império. Quando jovem, ele havia servido nos exércitos de outros grandes militares, inclusive de Ptolomeu, um general de Alexandre que agora governava o Egito. Piro havia rapidamente provado seu valor como soldado e líder. Em batalha, ficara conhecido por liderar ataques perigosos, conquistando o apelido de a Águia. De novo em Épiro, ele tinha formado e treinado bem o seu pequeno exército, conseguindo até derrotar o exército macedônio, muito maior, em várias batalhas. A reputação de Piro estava em alta, mas era difícil para um pequeno país como o seu ganhar ascendência sobre vizinhos gregos mais poderosos, como os macedônios, os espartanos e os atenienses. E a oferta dos tarentinos era tentadora. Primeiro, eles lhe prometeram dinheiro e um grande exército recrutado de estados aliados. Segundo, ao derrotar os romanos, ele podia se fazer dono da Itália, e da Itália ele poderia tomar primeiro a Sicília, depois Cartago, na África do Norte. Alexandre tinha ido para o leste a fim de criar seu império. Piro poderia avançar para o oeste e dominar o Mediterrâneo. Ele aceitou a oferta. Na primavera de 280 a.C., Piro levantou velas com o maior exército grego que já havia cruzado os mares até a Itália, 20.000 soldados de infantaria, 3.000 cavalarianos, 2.000 arqueiros e 20 elefantes. Uma vez em Tarentum, entretanto, ele percebeu que tinha sido enganado, não só os tarentinos não tinham um exército, como não tinham feito nenhum esforço para montar um, deixando essa tarefa para Piro. Ele não perdeu tempo, declarou uma ditadura militar na cidade e começou a montar e treinar um exército recrutado entre os tarentinos o mais rápido possível. A chegada de Piro a Tarentum preocupou os romanos, que conheciam sua fama de estrategista e guerreiro. Decidindo não lhe dar tempo para se preparar, eles mandaram logo um exército, forçando Piro a se virar com o que tinha e ele se dispôs a enfrentá-los. Os dois exércitos encontrarão-se perto da cidade de Heracleia. Piro e suas tropas tinham um número inferior e,
em determinado momento, eles estavam à beira da derrota, quando ele soltou sua arma secreta, seus elefantes, com seu peso enorme, seu trombetear alto e assustador, e os soldados em cima, disparando setas para baixo à vontade. Os romanos nunca tinham enfrentado elefantes em uma batalha antes, e o pânico espalhou-se entre eles, mudando o curso da luta. Em pouco tempo, as disciplinadas legiões romanas bateram em retirada. A águia havia conquistado uma grande vitória. Sua fama espalhou-se por toda a Península Itálica, ele era mesmo a reencarnação de Alexandre, o Grande. Agora outras cidades lhe enviaram reforços, mais do que compensando as perdas em Heracleia. Mas Piro estava preocupado. Ele havia perdido muitos veteranos na batalha, inclusive generais imprescindíveis. Mais importante ainda, a força e a disciplina das legiões romanas o deixaram impressionado, eram diferentes de todos os soldados que ele enfrentara. Ele decidiu tentar negociar um acordo de paz com os romanos, oferecendo dividir a península com eles. Ao mesmo tempo, entretanto, ele marchou sobre Roma, para dar urgência às negociações e deixar claro que, se os romanos não pedissem formalmente a paz, teriam de enfrentá-lo de novo. Enquanto isso, a derrota em Heracleia tinha tido um poderoso efeito sobre os romanos, que não se intimidavam facilmente e não aceitavam bem a derrota. Imediatamente após a batalha, foi noticiada uma convocação de recrutas, e homens jovens responderam aos montes. Os romanos orgulhosamente rejeitaram a oferta de acordo, eles não iam dividir a Itália com ninguém. Os dois exércitos encontrarão-se de novo perto da cidade de Asculum, não muito longe de Roma, na primavera de 279 a.C. Desta vez os dois exércitos eram mais ou menos iguais em número. O primeiro dia de batalha foi violento, e mais uma vez os romanos pareciam estar na dianteira, mas, no segundo dia, Piro, um mestre estrategista, conseguiu atrair as legiões romanas até um terreno mais adequado para seu próprio estilo de manobra, e ganhou a vantagem. Como de hábito, quase no final do dia, ele liderou pessoalmente um violento ataque ao coração das legiões romanas, elefantes na frente. Os romanos se dispersaram, e Piro mais uma vez saiu vitorioso. O rei Piro agora tinha chegado ao auge, mas só sentia tristeza e um mau pressentimento. Suas perdas tinham sido terríveis, os soldados dos generais de quem dependia estavam dizimados, e ele próprio tinha sido gravemente ferido. Ao mesmo tempo, os romanos pareciam incansáveis, nada abalados com sua derrota. Quando cumprimentado por sua vitória em Asculum, ele respondia: se derrotarmos os romanos em mais uma batalha como essa, estaremos totalmente arruinados. Piro, entretanto, já estava arruinado. Suas perdas em Asculum foram grandes demais para ser rapidamente substituídas, e o que restara das suas forças era muito pouco para combater os romanos de novo. Sua campanha italiana tinha chegado ao fim. Interpretação das histórias de Piro e seu famoso lamento depois da Batalha de Asculum vem a expressão vitória de Piro, significando um triunfo que é praticamente uma derrota, porque saiu muito caro. O vitorioso está exausto demais para explorar sua vitória, vulnerável demais para enfrentar a batalha seguinte. Na verdade, depois da vitória em Asculum, Piro alternou entre um desastre e outro, seu exército nunca forte o bastante para derrotar suas crescentes hostes de inimigos. Isto culminou em sua morte prematura em batalha, encerrando as esperanças de Épiro de se tornar uma potência na
Um serviço de espionagem o teria informado sobre a disciplinada ferocidade dos romanos e sobre a decadência e perfídia dos tarentinos, e, sabendo disso, ele poderia ter demorado mais tempo formando um exército ou ter cancelado de todo a expedição. Ao ver que tinha sido enganado, ele poderia ter virado as costas. Depois de Heracleia ainda havia tempo para poupar, consolidar, desistir enquanto estava na dianteira. Tivesse ele feito isto, sua história poderia ter tido um final diferente. Mas Piro não podia parar, o sonho era fascinante demais. Por que se preocupar com os custos? Ele podia se recuperar depois. Mais uma batalha, mais uma vitória, selaria o acordo. As vitórias de Piro são muito mais comuns do que se poderia pensar. A excitação com a perspectiva de uma aventura é natural antes que ela comece, e se o objetivo é atraente, inconscientemente vemos o que queremos ver, mais dos ganhos possíveis, menos das possíveis dificuldades. Quanto mais avançamos, mais difícil se torna recuar e reavaliar racionalmente a situação. Nessas circunstâncias os custos tendem não só a crescer, eles sobem em espiral e descontrolados. Se as coisas não dão certo, ficamos exaustos, o que nos leva a cometer mais erros, que conduzem a novos, imprevisíveis problemas, que por sua vez geram novos custos. Qualquer vitória que possamos ter pelo caminho é inexpressiva. Compreenda, quanto mais você deseja o prêmio, mais precisa compensar examinando seu custo. Olhe além dos custos óbvios e pense nos intangíveis, a boa vontade que talvez desperdice ao entrar em guerra, a fúria do perdedor se você vencer, o tempo que essa vitória pode levar, sua dívida para com seus aliados. Você pode sempre esperar por uma hora melhor, você pode sempre tentar algo mais condizente com seus recursos. Lembre-se, a história está cheia de cadáveres de pessoas que ignoraram os custos. Poupe-se de batalhas desnecessárias e você viverá para lutar mais um dia. Quando as armas perderam o fio e os espíritos estão deprimidos, quando nossas forças se esgotaram e nossos recursos foram consumidos, então outros vão se aproveitar de nossa exaustão para se manifestarem. Então, mesmo que você tenha generais sensatos, não pode fazer com que as coisas saiam bem no final. A arte da guerra, Sun Tzu, século IV a.C. Pontos fortes e fragilidades. Quando a rainha Elizabeth I, de 1533 a 1603, subiu ao trono da Inglaterra em 1558, herdou um poder medíocre, o país fora sacudido violentamente pela guerra civil e suas finanças estavam uma bagunça. Elizabeth sonhava em criar um longo período de paz no qual pudesse aos poucos reconstruir as bases da Inglaterra e, principalmente, sua economia. Um governo com dinheiro era um governo com opções. A Inglaterra, uma pequena ilha com poucos recursos, não podia esperar competir na guerra com a França e a Espanha, as grandes potências da Europa. Mas ganharia força com o comércio e a estabilidade econômica. Durante 20 anos seguidos, Elizabeth fez progressos. Então, no final da década de 1570, sua situação de repente parecia calamitosa, uma guerra iminente com a Espanha ameaçava cancelar todos os lucros das 2 décadas anteriores. O rei espanhol, Felipe II, era um devoto católico que considerava como sua missão pessoal reverter a expansão do protestantismo. Os Países Baixos, hoje Holanda e Bélgica, eram propriedades da Espanha na época, mas uma crescente rebelião protestante estava ameaçando seu governo, e Felipe entrou em guerra contra os rebeldes, determinado a esmagá-los. Enquanto isso, seu maior sonho era restaurar o catolicismo na Inglaterra.
Sua estratégia no curto prazo era uma trama para mandar assassinar Elizabeth e depois colocar sua meia-irmã, a católica Mary, rainha dos escoceses, no trono britânico. Caso este plano falhasse, sua estratégia a longo prazo era construir uma imensa armada de navios e invadir a Inglaterra. Filipe não ocultou bem suas intenções, e os ministros de Elizabeth viram a guerra como inevitável. Eles a aconselharam a enviar um exército aos Países Baixos, forçando Filipe a colocar seus recursos ali em vez de em um ataque à Inglaterra, mas Elizabeth não gostou da ideia. Ela enviaria pequenas tropas para ajudar os rebeldes protestantes a evitar um desastre militar, mas não se comprometeria com mais nada. Elizabeth temia a guerra, sustentar um exército era uma despesa enorme, e todos os tipos de outros custos embutidos certamente viriam à tona, ameaçando a estabilidade que ela havia construído. Se a guerra com a Espanha era mesmo inevitável, Elizabeth queria lutar em seus próprios termos. Ela queria uma guerra que arruinasse a Espanha financeiramente e deixasse a Inglaterra a salvo. Desafiando seus ministros, Elizabeth fez o que pôde para manter a paz com a Espanha, recusando-se a provocar Filipe. Isso lhe deu tempo para economizar fundos para a construção de uma marinha britânica. Enquanto isso, ela trabalhava em segredo para prejudicar a economia espanhola, que via como o único ponto fraco daquele país. O enorme Império Espanhol em expansão no Novo Mundo tornava a Espanha poderosa, mas esse império ficava muito distante. Para mantê-lo e lucrar com ele, Filipe dependia totalmente de navios, uma vasta frota que ele comprara com enormes empréstimos de banqueiros italianos. Seu crédito com estes banqueiros dependia do trânsito livre de seus navios transportando o ouro do Novo Mundo. O poder da Espanha apoiava-se em uma base fraca. Assim, a rainha Elizabeth soltou seu maior capitão, Sir Francis Drake, sobre os navios do Tesouro Espanhol. Ele deveria parecer estar operando por conta própria, um pirata agindo para seu próprio lucro. Ninguém devia saber da ligação entre ele e a rainha. A cada navio que ele capturava, a taxa de juros sobre os empréstimos de Filipe subia, até que, no final, os banqueiros italianos estavam elevando os juros mais por causa da ameaça de Drake do que devido a uma perda específica qualquer. Filipe esperava lançar sua armada contra a Inglaterra em 1582, com pouco dinheiro, ele foi obrigado a adiar o projeto. Elizabeth tinha conseguido ganhar mais tempo. Nesse meio tempo, para a grande tristeza dos ministros das finanças de Filipe, o rei se recusava a reduzir o tamanho da armada invasora. Poderia levar mais tempo para construir, mas ele pediria mais dinheiro emprestado. Vendo sua luta com a Inglaterra como uma cruzada religiosa, ele não se deixaria deter por meras questões financeiras. Enquanto trabalhava para arruinar o crédito de Filipe, Elizabeth ia colocando uma boa parte de seus parcos recursos na construção de uma rede de espionagem inglesa. Na verdade, com isso ela ficou sendo a agência de serviços secretos mais sofisticada da Europa. Com agentes por toda a Espanha, a rainha se mantinha informada sobre todos os movimentos de Filipe. Ela sabia exatamente de que tamanho ia ser a armada e quando seria lançada. Isso lhe permitiu adiar a convocação de seu exército e dos reservas até o último momento, economizando dinheiro do governo. Finalmente, no verão de 1588, a armada espanhola estava pronta. Eram 128 nós, incluindo 20 grandes galeões e numerosos marinheiros e soldados. Igual em tamanho a toda a marinha inglesa, ela havia custado uma fortuna. A armada zarpou de Lisboa na segunda semana de julho.
Mas os espiões de Elizabeth já a haviam informado plenamente sobre os planos da Espanha e ela pôde enviar uma frota de navios ingleses com mais mobilidade para atormentar a armada no caminho até a costa francesa, afundando suas embarcações de suprimentos e criando o caos. Como o comandante da frota inglesa, Lord Howard F. Ham, relatou, a força deles é maravilhosa, grande e resistente,